pessoal, tudo bem? Olha só, vou começar esse vídeo mostrando a prova da calça, porque eu tinha gravado antes e o vídeo ficou com problema, então eu não consegui colocar no final da aula da costura, tá? Mas aqui tá. Não liguem a minha blusa cheia de linha, porque eu tava costurando. Então vamos lá, eu amei o resultado da calça, só tem algumas coisas que eu vou fazer. Primeiro, eu acho que eu fiz muito pra cima, eu gostaria da calça um pouco mais comprida, mas é o problema da gente medir na gente mesmo, né? Quando eu medi em mim mesma aqui a distância, acabou dando erro na medida, não consegui visualizar bem. Mas isso não é um problema, já que é uma calça de verão. Inclusive tá um frio danado aqui, vocês têm que me amar muito por eu estar provando isso aqui no frio. Outra coisa que eu quero fazer é fechar um pouquinho mais a prega. Na nossa imagem de referência, a prega é totalmente aberta, só que como o linho puro, ele tem um outro caimento e ele vinca melhor no ferro, né, por causa do tipo da fibra, essa aqui não, ela vai ficar abrindo, então eu vou fechar na costura mesmo, mais pra baixo, aqui tá mais pra baixo aqui, tá? Pra ela ficar fechadinha. Esse papinho aqui é por conta da diferença da margem de costura, né, que o bolso tá pronto e a margem de costura tá diferente aqui, então isso aqui vai corrigir na hora do acabamento, tá? Eu gostei da altura do gancho, do jeito que a gente fez, do jeito que eu calculei, pra vocês verem. Eu gostei bastante. E aqui, ó, eu gostei da largura também. Mas isso é muito a critério de vocês. Eu quero deixar claro que se vocês quiserem mais afunilada, vocês podem, tá? O cos aqui, ele tá assim, primeiro porque tá sem entretela, então o linho, ele cede bastante, tá? Mas mesmo assim, eu vou dar um acabamentozinho nele aqui atrás, pra ele ficar mais certinho no meu corpo aqui, tá? Vocês vão ver isso lá na mesa também. Eu não preciso nem alfinetar, porque é uma coisa bem simples. Atrás eu gostei bastante do resultado, acho que ficou bem legal. E aí eu reparei na marcação onde tá meu bolso, que eu acho que vocês não vão conseguir ver, tá bem certinho onde eu quero o meu bolso. Então eu gostei muito do resultado. Eu fechei aqui com o alfinete pra simular o fechamento do zíper, tá? Mas aqui ainda vai o zíper. E é isso, espero que vocês tenham gostado também. Agora vamos para a máquina para finalizar essa peça que vai ficar divina. Olha só, pessoal, tô de volta aqui com a minha calça já toda desmanchada em cima da mesa. E a primeira coisa que eu vou começar a fazer agora é aplicar os bolsos nas partes das costas, tá? Antes de fazer qualquer coisa, eu vou preparar esse bolso. Então preste atenção aqui como é que eu vou fazer isso. Olha só, eu tenho aqui os dois bolsinhos cortados, tá? Tem um aqui que já está com a marcação, então eu posso dobrar nele. Ou então eu posso fazer da seguinte forma: colocar o meu bolso aqui em cima, posso alfinetar também, e aí eu vou começar fazendo as dobras assim em cima do papel mesmo, tá? Isso vai facilitar para que a gente faça no tamanho correto que a gente delimitou. Então eu vou dobrar aqui primeiro, aí eu posso dobrar aqui essa marcação de 2 centímetros para poder virar outra vez aqui. Dessa forma, olha como fica bem em cima da linha, tá vendo? Então, eu passo e vinco bem essa partezinha aqui, que vai ser o acabamento do meu bolso, e posso passar uma costurinha reta aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ok? Agora vamos pra máquina. E aqui, ó, eu vou passar uma costura bem rente aqui pra poder segurar esse acabamento, tá? Vamos lá. Não precisa de retrocesso. Já vou colocar o outro aqui também. Olha só, ele vai ficar só com uma costurinha leve aqui desse outro lado. Depois eu vou fazer a limpeza desse bolso, tá? Agora vamos dobrar as outras partes. Com o meu bolso com o avesso virado pra cima, né? Que foi essa parte que eu já fiz a primeira dobra. Eu vou colocar o meu bolso aqui e fazer as outras dobras. Então, eu vou começar pelas laterais aqui. Passar vincando bem essas costuras. Do outro lado, a mesma coisa. Vou encaixar aqui onde eu acabei de dobrar. Vou virar o outro lado. E vou virar também aqui a parte de baixo, tá? Aqui tem que ter bastante cuidado porque a gente tem essa rebarbinha aqui. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E ali no momento da costura, a gente vai ter um cuidadozinho a mais com essa beiradinha aqui. Prontinho, um bolsinho já tá pronto aqui, pronto pra ser aplicado. E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro. Prontinho, ó, os dois bolsos estão prontos. Agora eu vou pegar as costas da minha calça. Tem um lado com marcação e um lado sem marcação.
Olha só, esse lado aqui tá com o bolso marcado, o lugar que eu quero o meu bolso marcado. Eu vou posicionar ele aqui em cima e vai bater certinho com a minha marcação, que é onde eu vou costurar o meu bolso, tá? Eu vou repetir essa marcação aqui do outro lado também, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou virar essa daqui pra cima, assim com o avesso pra cima. Vou colocar essa parte aqui bem rente em cima também, pra poder marcar no mesmo lugar. E aí, olha só o que que eu posso fazer aqui. Eu posso marcar com o meu alfinete aqui, ó. É assim que eu faço, tá? Vou colocar aqui um alfinete bem no buraquinho da extremidade, assim. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui, tá? Porque agora, quando eu virar a minha calça, ó, quando eu virar as minhas duas partes, o alfinete vai estar certinho no lugar que eu preciso ligar. Então, eu só venho aqui com a minha régua e faço os riscos de alfinete até alfinete. Não sei se tá dando pra ver, ó. E ele vai ficar exatamente no mesmo lugar. É importante as duas partes estarem bem alinhadas, tá, gente? Senão esse bolso vai ficar meio torto, pode ficar feio aí a nossa calça. Ok? Agora eu posso tirar os alfinetes e colocar o bolso no lugar. Eu vou prender o bolso com o alfinete agora. Então, eu abro aqui as minhas duas partes e vou posicionar os bolsos, tá? Vocês têm que cuidar para não ficar nenhum excesso de baixo, tá? Tem que ir assentando ele assim, para ele ficar bem certinho no lugar que a gente marcou, sem que fique nenhum excesso por baixo, para não formar nenhum papo. Agora, a mesma coisa do outro lado. Olha como encaixou bem certinho, tá vendo? Prontinho. Agora, eu vou costurar esse bolso, eu vou aplicar esse bolso para deixar as minhas costas prontas. Então, vamos lá. Olha só, eu vou começar a minha costura bem rente aqui na beiradinha do meu bolso e vou até o final e depois vou voltar com uma largurinha de pé calcador, tá? Vocês vão acompanhar aqui comigo. Não precisa dar retrocesso, tá? Vamos lá. Cuidando para não sair do lugar. O ponto da máquina pode estar num ponto intermediário, eu vou deixar no 3. Aqui, quando a gente chega nessa ponta de baixo, eu vou dar uma empurradinha com a minha tesoura no excesso que tem aqui embaixo para ele não ficar saindo, tá? Chego até bem na beiradinha mesmo, posiciono a minha agulha, eu cravo ela aqui, ó, para poder girar a minha peça. Vou tirar esse alfinete e posso seguir. Aqui é a mesma coisa, ó, vou empurrar com a pontinha da minha agulha esse acabamento para dentro. Cravo minha agulha e viro minha peça. Aqui, quando eu chegar bem em cima, eu vou cravar a minha agulha, vou girar assim e vou dar 3 pontinhos. Cravo minha agulha de novo e eu vou voltar fazendo o mesmo caminho, só que com uma largura de pé calcador agora. Que 3 pontinhos vai dar bem certinho aqui com a minha beiradinha aqui do bolso. Vamos lá. Quando chega aqui na beiradinha, a gente vai testar, ver se já tá no pé calcador. Senão a gente vai indo devagarzinho, tá? Mas aqui eu já consegui. Ó, por exemplo, eu tô chegando aqui, eu vou fazendo testes pra ver se já é a hora. Aqui ainda não é, ainda tá distante, então eu volto aqui bem alinhado, dou mais um ponto pra poder ver se eu já posso virar. Aqui já deu novamente. Aqui eu viro, dou os 3 pontinhos. 1, 2, 3, que vai chegar bem em cima da minha primeira costura. Cravo e posso descer aqui um pouquinho pra não precisar dar o retrocesso, que daí uma costura vai segurar a outra. Prontinho. Olha como é que fica a aplicação do bolso. Fica bem limpinha, um acabamento bem bonitinho. Depois eu vou fazer a limpeza aqui dessas linhas. E atrás também, ó, fica bem limpinho, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado da calça.
Muito bem, agora que os bolsos das costas estão aplicados, eu vou começar o processo de fechar a entrepernas e de colocar o zíper invisível na entrepernas. Porque pra gente colocar braguilha, essas coisas todas, eu quero que o meu gancho já esteja fechado, porque eu vou fazer o acabamento na costura francesa. Então, a gente vai começar fechando a entrepernas na costura francesa, deixando espaço ali pro zíper invisível, tá? Vamos lá. Eu vou passar aqui a minha calça, que eu não tinha passado a minha pence até então, com medo de apagar a minha marcação, né? Então, agora eu posso passar. Deixar as costas bem bonitinhas, bem assentadinhas. E agora, olha só, para fechar a costura francesa, quando a gente vai fazer uma costura normal, né? O que a gente faz é fechar logo do avesso. A gente coloca direito com direito, passa a costura no avesso para essa costura ficar limpa. Com a costura francesa, o processo é um pouco diferente. A gente faz a primeira costura do lado direito da peça mesmo, como se a gente estivesse vestindo a peça, porque depois a gente vai fazer um acabamento nessa costura e embutir ela. Então, olha só, vou colocar um lado das minhas costas aqui com o direito virado para baixo e o avesso para cima, tá? Ó, tá vendo que o bolso tá para baixo aqui, a pence para cima. Aí eu coloco a parte compatível da frente, ó, aqui por cima. Vocês não ligam a fiapeira não, porque o linho desfia bastante, tá? E agora eu vou começar aqui o processo de fechar na costura francesa. Só que eu preciso saber quanto que eu preciso deixar para o meu zíper. Então, olha só, eu tenho um zíper invisível aqui. Esse zíper tem 20 centímetros, mas eu não quero deixar tudo isso, tá? Eu vou deixar ele com uns 12 centímetros, que é o dobro aqui da minha prega. Se minha prega vai ficar com 6, eu quero o dobro. Então, eu vou marcar aqui com a minha caneta 12 centímetros pra cima, mais 1 centímetro de barra, então 13 centímetros aqui. 13 centímetros, dessa forma. E eu vou fazer a minha costura até aqui. Tá? Agora, vamos aí que vocês vão entender. Olha só, o linho misto, quando a gente costura e desmancha, ele desfia bastante, tá? Mas é assim mesmo. Eu fiz aqui a marcação, 13 centímetros pra cima da minha barra, porque 1 centímetro era de margem de costura, e eu vou querer o meu zíper com 12 centímetros. Então, agora eu posso unir entre pernas aqui, do começo até o fim. Pra quem não tiver experiência, pode usar o alfinete, tá? Pode alfinetar tudo isso. E a gente vai fazer uma costura com 1 centímetro de margem agora, tá? Tem que ser 1 centímetro de margem certinho, porque a gente calculou 2, então o primeiro centímetro tem que estar correto, porque senão depois a peça não fica certa, né, do tamanho certo. Então, com retrocesso no início e no final, eu vou passar uma costura de 1 centímetro até a minha marcação. Ok, a minha costura aqui tá feita, agora eu vou ali na outra câmera. Olha só, agora é que vem o seguinte, gente. Aqui onde eu marquei o espaço do meu zíper, eu vou dar um pique aqui, tá? Porque o meu zíper é daqui pra baixo, ok? Vou marcar ele com 2 centímetros mesmo, que depois é onde eu vou colocar o meu zíper aqui. Aqui onde tá esse excesso, o que que eu vou fazer? Eu vou passar bem passadinho. Vou dobrar a minha calça assim, ó, pra vincar bem essa costura. Tem que cuidar, porque aqui como tá com o pique, tem que cuidar bem pra não desfiar mais ainda, tá? Vou passar assim, ó, pra vincar. Tá cheio de fiapo aqui, depois eu vou tirar tudo, vou fazer a limpeza. E aí, agora a gente vai cortar esse excesso aqui, ó. A gente tem 1 centímetro de margem, eu vou cortar pra mais ou menos meio centímetro, tá? Cuidando pra não fazer muito na bordinha aqui, pro tecido não desfiar. Dessa forma. Agora eu vou virar de novo. Vou dar mais uma passadinha aqui pra garantir, jogando tudo pra um lado só. E aí eu viro dessa forma, ó, com a peça do avesso. Tá vendo que agora a peça tá do avesso? Porque agora eu vou passar a costura aqui e tudo vai ficar escondidinho. Então, vamos lá. Agora eu vou vincar bem essa costura. Tirando bem o excesso de dentro. Assim, dessa forma. E agora eu vou passar mais uma costura com 1 centímetro. Olha, o excesso tá todo aqui dentro, ó. Tá vendo? Então, vai ficar escondido, vai ficar embutida essa costura. Posso passar uma costura com 1 centímetro de margem. Porque somada, a primeira costura de 1 centímetro e mais essa vai dar os 2 que a gente deixou de margem, tá? Retrocesso no início e no final. Cheguei na marquinha, dei retrocesso. Ok?
Olha como é que fica. O avesso fica com essa costura limpa, que não precisa de overlock. E o lado direito fica também com a costura limpa, sem aparecer nada, tá? Agora eu vou passar isso daqui, com ela aberta assim, vincando tudo pro lado das costas. Deixa eu virar desse lado pra ficar mais fácil de vocês verem. Olha só, eu vou passar vincando tudo pro lado das costas, tá? E do outro lado aqui a costura fica bem assentada, ok? Agora eu vou dobrar aqui, ó, e passar e vincar bem a parte do meu zíper também, bem alinhado com a parte da minha costura. Então eu vou aumentar aqui o meu pique. Agora eu posso aumentar ele até na linha da costura mesmo, cuidando para não estourar a costura. E aí eu vou passar ele pra dentro, né, pro avesso da minha peça, ó, pro lado das pregas. Deixa eu mostrar aqui direitinho, deixa eu passar pro outro lado da prega por enquanto. Eu vou fazer assim, ó, vou dobrar essa parte aqui, reta assim, tá? Pra poder marcar certinho o lugar onde eu vou costurar o meu zíper. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. É importante fazer essa marcação para colocar o zíper de maneira mais facilitada, tá? Ok? Aí, ó, quando a gente abre a nossa peça assim, a gente já consegue ver onde é que o zíper vai ficar, tá vendo? Olha só como que eu vou posicionar esse zíper, ó. Aqui eu sei que tá a minha marcação. Eu vou pegar essa colinha que eu tenho do zíper aqui, vou colocar aqui pra cima, vou alfinetar ele aqui em cima, bem rente à minha costura, tá? Deixa eu alfinetar ele aqui pra segurar ele no lugar. Então, eu vou alfinetar aqui em cima. Assim. Aí, eu vou virar agora a minha peça. E vou ver se ele tá bem no centro, como se ele já estivesse aplicado. Assim, pra não formar barriguinha nem nada. Eu vou arrumar ele aqui. Ele tá bem certinho. Aí, agora, ó, eu vou segurar aqui com o meu dedo, né? Levemente, assim, pra poder tombar pra cá. E quando sair essa beiradinha daqui, eu seguro aqui, agora, tá? Porque aí eu sei que tá no lugar o meu zíper, no lugar que eu quero. E aqui eu posso decidir o que eu vou fazer com esse acabamento. Se eu for colocar viés depois, eu posso deixar ele assim. Mas eu quero dobrar ele pra dentro. Então, a primeira costura que eu vou passar com ele normal, assim. Vou passar uma costura afastada mesmo, só pra segurar esse zíper no lugar, como vocês vão ver. Deixa eu voltar aqui. Posicionar novamente ele aqui, pra marcar mais pra baixo também. Então, esse lado aqui meu já está marcado, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu abro aqui. E agora aqui que já tá seguro no lugar, eu vou fazer com a mesma coisa do outro lado. Eu vou posicionar aqui bem fechadinho, tá vendo? Vou segurar aqui com o meu dedo, do jeito que eu quero que fique o meu zíper. Vou virar pra cá assim. Já vou segurar aqui embaixo pra não sair do lugar, assim. E aqui eu posso segurar tudo junto. Tem que ter muito cuidado, tá, gente? Isso aqui não é fácil de fazer, não. E vou alfinetar. Posso alfinetar tudo retinho. Dessa forma, assim. Agora o meu zíper tá bem seguro aqui do outro lado. E o que eu vou fazer, ó? Eu vou erguer aqui. Agora que eu já segurei ele no lugar, eu posso tirar esse daqui. E com o pé calcador normal ainda, eu vou passar uma costura primeiro pra poder segurar esse zíper no lugar. Pra ele não sair mais do lugar e não ficar com papo. Então, de cima pra baixo, eu vou colocar o meu pé calcador bem grudadinho no meu zíper aqui. E vou passar uma costura bem na beiradinha. Nem precisa de retrocesso, tá? Ok? Ó, ele fica longe assim mesmo. Tá vendo aqui a parte costurada? Só que depois, quando eu passar a costura do zíper invisível, aí vai ficar bem certinho, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. É a partir do acabamento de baixo, tá? Não pegando aqui a costura francesa. Prontinho, ó. Assim eu já tenho o meu zíper seguro. Na hora que ele estiver colocado, ele vai fechar aqui o meu zíper invisível, ok? Agora eu vou trocar o calcador da minha máquina pelo calcador de zíper mesmo, tá? Essa máquina aqui é bem facinha, só tem uma alavanquinha aqui que é só puxar, só apertar. E aí eu vou colocar aqui o meu calcador no lugar. E posso passar a minha costura com ele bem rente, tá? Agora que ele tá firme no lugar, fica mais fácil de eu passar essa costura. É só posicionar ele aqui da forma correta. Cada máquina tem um tipo de calcador, tá? Então, a minha da Janome é um pouco diferente. Vamos lá.
Olha só, pessoal, eu coloquei o meu zíper. E aí, gente, olha só, terminei de colocar o meu zíper aqui e tem todos esses excessos aqui de tecido, né? Então eu vou aparar aqui, cuidando para não cortar demais, porque eu vou sumir com essa costura daqui. Eu vou costurar ela, ó, pra dentro aqui do meu zíper, tá? Como eu fiz essa costurinha primeiro aqui, eu consigo usar ela de parâmetro e dobrar como uma margem de costura assim pra dentro, tá? E vou prender ela aqui no zíper de novo. Então essa costura vai ficar dupla, porque depois, quando eu aplicar o meu acabamento, vai ser possível que eu esconda tudo isso, tá? Vou fazer isso aqui dos dois lados, ó. Vou virar assim dos dois lados e passar uma costura aqui no meu zíper. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu tiro todo o excesso, igual quando eu fui colocar o zíper, tá vendo? E aí eu coloco toda essa sobrinha pra trás aqui, eu posso passar também pra me ajudar. E eu vou passar de novo uma costura aqui com distância de pé calcador, colocando esse excesso pra trás, tá? Vamos lá. Seria possível também eu aplicar o viés aqui, tá? Só que eu até pedi pra vocês comprarem, né? Porque eu ainda não sabia exatamente como que eu ia fazer o acabamento. Só que eu não consegui um viés da cor. Então esse viés, se vocês quiserem, é só colocar ele aqui. Ao invés de fazer isso que eu fiz, vocês colocam o viés todo aqui ao redor do zíper, tá? Passam ele aqui em cima e voltam com ele. Porque aqui embaixo vai ter o acabamento do tornozelo mesmo que a gente cortou. Então aqui embaixo vai estar bem seguro depois. Depois eu vou aplicar, vou mostrar pra vocês. E agora é o seguinte, ó, eu vou pespontar essa parte interna da entrepernas, porque o linho ele é grosseiro, né? E na costura francesa fica mais grosso ainda. Então, com a costura virada pro lado da calça, eu vou passar uma costura de pé de calcador até chegar aqui no zíper. E depois, na hora de colocar o acabamento do tornozelo, é que eu vou finalizar isso, tá? Vou deixar essa parte pronta para finalizar depois no final. Então, ó, com a minha costura toda virada pro lado das costas, tá vendo? Começando aqui em cima, pertinho do zíper aqui. Então, ó, vou pôr a mão aqui por trás, vou virar minha costura pro lado das costas, assim. E bem aqui em cima do zíper, onde acaba a abertura do zíper aqui, eu vou começar essa minha costura com distância de pé calcador até aqui, tá? Eu não preciso dar retrocesso nesse momento. Vamos lá. Ok, olha só como é que fica. Já ficou o acabamento, né, interno, todo feito aqui. E essa parte do zíper aqui também vai ter uma costurinha, mas eu vou fazer depois na hora de colocar o acabamento, tá? Então, por hora, a minha perna tá pronta. E agora eu vou costurar o gancho para poder colocar a braguilha e tudo mais. Então, o mesmo processo, ó. Eu vou colocar a minha calça com o avesso virado para cima, assim. Eu posso prender esse bolso aqui com alfinete para ele não ficar me atrapalhando, porque a tendência dele é ficar solto mesmo. E aí, com a minha calça aberta, assim, eu vou colocar a outra parte que também já tá pronta, com o avesso virado para baixo, assim. Então, costa com costa, frente com frente, e o direito voltado para mim, porque eu vou fazer a costura francesa igual eu fiz a outra, tá? Vamos lá. Ó, aqui também já tá pespontado, e eu vou juntar aqui as duas costuras centrais, eu vou ter esse cuidado para fazer bem certinho, bem juntinho. Alfineto aqui e posiciono aqui o restante da minha peça. Desse lado a mesma coisa. E agora eu vou costurar dessa parte aqui que tem essa diferençazinha de margem de costura até lá em cima do gancho numa costura única. Olha só, então eu começo aqui com uma margem de costura de 1 centímetro, eu vou dar retrocesso e vou seguir até o final com retrocesso no final também. Beleza, tá costurado. Agora eu vou tirar esses alfinetes que estão segurando o gancho. Aqui em cima da mesa eu vou cortar o meu excesso também e passar para costurar do avesso. Vamos lá. Beleza, ó, eu cortei o meu excesso e agora eu vou passar e vincar bem essa costurinha aqui, tá? Vamos lá. Agora eu viro a minha peça do avesso. Ó, agora tá no avesso, o bolso aqui costurado, tá vendo? E vou passar para vincar bem essa costura aqui para poder fazer a francesa.
Olha só como que vai ficar aqui em cima. Já vai ficar com a margem certinha, tá vendo? Que depois a gente vai dar um piquezinho aqui para poder aplicar as peças que a gente quer. Então, agora eu vou fechar daqui da frente, onde ainda está aberto, até lá atrás também e embutir essa costura. É importante, principalmente aqui, respeitar a margem de 1 centímetro, porque a gente vai precisar dela para aplicar a nossa braguilha, tá? Então, ó, aqui a partir do lugar que tá abertinho aqui, pra gente virar depois, eu vou fazer um retrocesso e vou respeitar 1 centímetro de margem, tá? Vamos lá. E agora eu vou passar esse gancho para assentar bem essa costura, tá? Porque mais tarde a gente vai fazer uma costura de pesponto, uma costura com largura de pé calcador, igual a gente fez na entrepernas, tá? Mas primeiro eu preciso colocar a braguilha. Então eu vou passar isso aqui agora, assentar bem certinho e a gente vai colocar a braguilha, tá? Olha que legal, fica bem encontradinho aqui o centro, tá? É importante a gente encontrar o centro. Vamos lá, vamos passar aqui. Olha como que já começa a tomar forma a nossa calça, ó. As costas já estão prontas, depois a gente vai limpar esses fiozinhos, né, e tudo mais. Tá? Olha a frente aqui também. A nossa frente. E agora a gente vai colocar as pecinhas aqui da braguilha. Mas primeiro eu preciso preparar essas pecinhas. Vocês lembram que elas eram 2 pedacinhos de nada aqui cortados, né? Então eu vou preparar elas. Como que eu vou fazer isso, ó? A parte inclinada é a parte de cima, né? Então eu não preciso fazer nada. Mas aqui na parte de baixo, eu preciso costurar isso daqui para poder embutir a sujeira, tá? Então é bem facinho, ó. Dobrei ao meio e não é na parte inclinada, é na parte de baixo que é reta. Eu vou fazer uma costurinha aqui com 1 centímetro de margem. Retrocesso no início e no final. Vou cortar aqui a minha beiradinha, ó, cuidando para não cortar a costura, tá? Só para eu poder virar assim, ó. Tá? Para eu poder virar essa pecinha dessa forma, ok? Vai ficar quadradinha assim. E aí eu vou passar isso aqui para vincar e virar uma pecinha só. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Muito bom, ó, as pecinhas ficaram iguais, é esse meu intuito, que fique limpinha aqui na beirada e essa parte limpa também, porque o resto eu vou embutir, tá? Aí agora, ó, deixa eu pegar até o meu zíper aqui já. Eu venho aqui no avesso da minha calça, ó, e dou um piquezinho no tecido, bem aqui no final da minha costura francesa, pra eu poder liberar isso daqui pra aplicar aquelas pecinhas. Então, olha só, eu vou dar um piquezinho aqui, pode ser na diagonal também, pra depois facilitar o nosso acabamento, tá? Cuidando para não estourar a costura. Agora com o ferro eu vou passar isso daqui bem passadinho para vincar o lugar que eu quero costurar. Então eu venho aqui, ó, abro a minha calça, a minha parte da frente da calça do avesso. Por isso que é bom o bolso tá preso com alfinete, tá? Para facilitar esse processo. Fica meio troncho assim mesmo, mas dá certo, tá? Agora eu vou passar aqui com 1 centímetro de margem. O linho desfia muito, então tem que ter muito cuidado, senão no final das contas a gente tá sem tecido para costurar. Aqui, bem vincado mesmo. E do outro lado também. Agora, a gente vai começar a montar nossa braguilha. Agora, a gente vai montar nossa braguilha de uma maneira um pouco diferente do tradicional. Eu nem vou falar sobre o tradicional aqui, porque precisa de overlock, é outro tipo de acabamento. Como a gente está utilizando a máquina doméstica, eu vou ensinar vocês a fazer do jeito da máquina doméstica hoje, tá? Se vocês observarem as calças por aí, vocês vão ver que o zíper é sobreposto, né? O zíper fica atrás e na frente a gente tem uma vista para sobrepor, para tampar esse zíper. Geralmente essa sobreposição fica do lado esquerdo, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas são destras, então a gente utiliza essa mão aqui para subir e descer. Não sei se vocês estão vendo a mão certa aí no vídeo, mas geralmente a gente usa a mão direita para abrir e fechar o zíper, por isso que a vista fica do lado esquerdo, tá? Mas eu não sou uma pessoa dentro dos padrões, eu sou até um pouco contracultural. Então, o que eu tenho de orientação para você é que se você for canhota, liberte-se e faça o zíper do jeito que você quiser, ok? Então, olha só.
Eu tô com a minha calça virada assim. Nesse caso, o lado direito é o lado esquerdo, né? Quando a calça estiver virada para mim, quando eu estiver vestindo. Então, aqui é que eu vou aplicar a minha vista. Como que eu vou fazer isso, ó? Eu vou pegar a minha pecinha, que tá aqui cortada no tamanho certo, e vou costurar ela aqui dentro, aqui nesse pedacinho, com essa margem de costura de 1 centímetro, tá? Então, eu viro ela aqui, vou costurá-la com a marca que eu deixei dobrada. Retrocesso início, retrocesso no final. Com muito cuidado, tá, gente? Pra não estragar a calça aqui no final. Aí, agora, ó. Essa minha parte aqui, eu vou virar ela assim, tá? Depois, na hora de aplicar o zíper, ela vai ficar pra dentro. Então, eu já posso alfinetar ela aqui, porque depois ela vai ficar presa aqui dentro. Agora, a gente tem que fazer praticamente a mesma coisa do outro lado. Só que, olha só, como é que vai ficar montado isso daqui? Então eu tenho aqui a minha calça dobrada, o zíper vem e fica aqui, então o zíper tá pra fora da minha margem, ó. Se eu virar ela aqui, ó, o meu zíper fica pra fora da minha calça e não pra dentro no excesso, tá? E aqui também eu posso vir aqui e colocar essa minha vista. O que que acontece aqui? Eu vou pregar meu zíper primeiro na minha vista para facilitar o processo, para eu não precisar fazer um monte de costura ali na minha calça. Então, olha só, eu coloco o meu zíper aqui, ó, bem no final da minha vista, tá? Esse pedacinho de ferro aqui, que é onde tranca o meu zíper, né, para não perder o cursor, pode ficar para baixo da minha vista, ok? E agora eu vou passar uma costura com margem de pé de calcador, para segurar o meu zíper aqui nessa vista. Beleza? Dessa forma. Agora eu vou pegar a minha calça, sempre com muito cuidado, porque é muito frágil mesmo o linho misto. Vou pegar o meu pé calcador de zíper aqui, ó. Vou trocar. E agora sim, ó, eu vou deitar a minha vista aqui em cima desse excesso que eu tenho, margem com margem aqui, e posso costurar com o meu pé calcador de zíper, tá? Cuidado com essa abertura que tem aqui embaixo para não desfiar. Eu poderia ter feito essa abertura depois também, tá? Mas ia ficar muito desengonçado para costurar, então o ideal é ter cuidado mesmo, ok? E aí, com o pé de zíper, a gente vai fechar esse zíper até lá embaixo. Posso dar um retrocesso aqui. E olha só, tá colocado o meu zíper aqui já. E aqui eu já tenho a vista que tampa, tá? Olha só, se eu abrir aqui, já abro o meu zíper, tá vendo? Olha como é que ficou aqui escondidinha a costura. Vou fechar ele aqui agora. E agora vem a parte da gente fazer o acabamento aqui desse zíper, né? Pra ele sobrepor aqui e tampar mesmo o nosso zíper, que é a nossa vista. Só que antes, olha só, eu preciso dar um jeito nesse acabamento aqui de trás, tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso pôr um viés aqui, que comece aqui e vá até aqui embaixo. Nesse caso, eu vou ter que usar o viés rosa mesmo, eu não queria, mas eu não tenho outro. Então, eu vou aplicar ele de maneira bem simples mesmo aqui. E depois ele até vai combinar com o acabamento do meu cos, tá? Então, eu vou aparar esse excesso aqui do tamanho do meu zíper, ó, tá vendo que passou aqui um pouco? Eu vou aparar isso daqui e vou aparar o de baixo também. Agora que eu já aparei o de cima, eu consigo ver o excesso de baixo pra aparar. Ok? Se a gente tivesse overlock, aqui ia ser overlock, tá? E como a gente não vai usar, então vai o viés mesmo. Eu vou cortar esse viés do tamanho adequado aqui pra mim, deixa eu até ver aqui, vou deixar uma sobrinha pra poder fazer uma vira. Então, até aqui ele tá ótimo pra mim. E eu vou aplicar ele de maneira bem simples mesmo, tá? Ó. Vou abrir aqui um dos lados, ó. Já vou fazer o acabamento dele pra dentro, assim. E aí eu vou começar aqui de baixo, assim, ó, eu posiciono ele virado pra dentro, porque depois ele vai virar pra cá, tá? Então, eu posiciono ele aqui, onde eu quero tampar, assim. E venho aqui com o meu
pé calcador. Pode ser o pé calcador normal mesmo. Retrocesso no início e no final. Olha só, e agora eu tombo ele aqui pra cima, ó. Pra poder costurar e fazer esse acabamento, tá? Deixa eu virar ele bem viradinho aqui. Ok? Ficou assim? Depois eu vou cortar. Agora eu posso cortar esse excesso aqui, ó. E ficou assim, tá? Ó, por fora, né? Meu zíper todo embutido. E por dentro aqui com o meu viés, tá bom? Eu posso passar uma costura de pesponto aqui nesse zíper até aqui embaixo, tá? Pra não ficar voltando essa peça. Então, depois que eu fiz todo o acabamento, eu posso vir aqui e fazer essa costura de pesponto, tá? Bem, tipo uma costurinha de segurança que eu já ensinei pra vocês. Quando a gente faz uma calça com overlock, não tem tantas etapas assim, tá? Mas com a máquina doméstica, a gente precisa ter alguns cuidados. Até porque a gente não tira o excesso, né, de linha, de tecido. Então, pode dar problema depois. Então, é bom a gente pecar pelo excesso, não pela falta, tá? Vou passar essa costura de pesponto até aqui logo abaixo do meu ferrinho aqui do zíper. Vamos lá. Beleza, não preciso dar retrocesso, tá? Agora, olha só, eu vou montar a minha calça aqui. Essa parte vai ficar assim, com essa vista pra fora. Essa parte aqui eu tombo essa vista para dentro, porque ela vai ficar bem aqui em cima do meu zíper. Tá dando pra ver aí nessa câmera? Deixa eu afastar aqui um pouquinho minha máquina. Ela vai ficar bem assim, ó, em cima do meu zíper aqui, tá? Então, tudo isso aqui vai sumir, porque eu vou fazer um acabamento aqui dentro, tá? O que que acontece agora? Eu preciso prender essa parte aqui no meu zíper. Então, com o meu zíper assim, ó, o que que eu vou fazer aqui? Vou prender aqui em cima para saber exatamente o lugar onde essa peça tem que ficar. Então, eu prendi aqui. E aí, aqui por dentro, ó, eu vou segurar aqui para não sair do lugar e eu vou abrir aqui, desse jeito. Para poder prender o meu zíper na minha pecinha. Só que eu não posso prender essa parte de baixo também. Então, o que que eu tenho que fazer aqui, ó? De novo, com o meu dedo aqui ainda, eu vou pegar somente o meu zíper mesmo com essa parte aqui, tá vendo? Vou tirar tudo isso aqui pra lá, vou prender assim e vou passar com margem de costura de pé calcador mesmo, tá? Então, eu vou recapitular pra vocês, ó. Vou até tirar o alfinete aqui porque não é necessário, não. É bom, mas não é necessário. Vamos lá. Minha calça tá assim, né? O zíper colocado de um lado, a vistinha do outro. Aqui eu posso fazer um pesponto aqui também, tá, gente? Pra ficar bem firminho pra cá. Mas eu não vou fazer, não. Aqui, ó, a gente organiza aqui embaixo tudo, cuidando pra não abrir muito aqui, pra não estragar. E a gente vai colocar essa parte aqui por cima, desse jeito, tá? Não vai colocar muito aqui juntinho, não, porque senão vai ficar abrindo sua peça. Coloca assim, ó, até no final do zíper mesmo, tá? Agora, com os meus dedos aqui, eu vou apoiar aqui, vou abrir aqui e eu vou tirar essa peça aqui de baixo. Então, eu posso pegar aqui, ó, com bastante cuidado e eu já posso até alfinetar. Vou fixar aqui para não sair do lugar. Vou alfinetar aqui o meu zíper. Ó, tá pegando o zíper também, menos essa peça. Aí, se eu achar que eu saí do lugar, tô preocupada se vai ficar reto, então eu volto a minha calça. Não tirou o alfinete lá, ó. Voltei aqui a minha calça, arrumo ela do jeito que tem que ficar. Faço o mesmo processo. Tá? E aí, novamente aqui. Alfinete. E aqui embaixo também alfinete, que já tende a estar no lugar correto. Ok? Eu posso cortar esse excesso aqui também, ó. Não posso não cortar muito, né, pra não desfiar, mas eu não preciso deixar tão grande assim, tá? Então, eu vou cortar um pedaço aqui, até pra ficar mais fácil de eu passar a minha costura. Ok? Olha lá como ficou melhor. Agora, eu vou costurar essa peça aqui com a largura de pé calcador mesmo, só pra essa peça ficar no lugar. Então, eu venho aqui, posiciono a minha pecinha.
Não precisa de retrocesso. Cuido pra não pegar essa peça, ó. Opa, deixa eu trazer mais pra cá. Cuido pra não pegar essa peça. E começo aqui. Aí eu vou tirando meus alfinetes. Muito bem. Minha pecinha está presa no meu zíper agora. Agora, ó, se eu abrir a minha calça, vocês vão ver que já tá tomando forma e já dá pra entender o que tá acontecendo. Olha só. Eu já consigo deixar minha calça fechada aqui, ó. Tá? E o zíper também eu abro ele por aqui, ó. Ok? Limpinho o acabamento, só um viezinho ali. Beleza? Agora é que vem uma coisa muito interessante da gente fazer, que é um acabamento aqui nesse zíper, que geralmente é em curvinha assim. É aqui nesse momento que a gente faz. Então a gente vai fazer, só que a gente não vai fazer em curva, porque o meu acabamento de dentro não é em curva. Vou organizar aqui por trás, tudo certinho. Vou alfinetar aqui para não sair do lugar. Tá alfinetado aqui. E agora, o que eu posso fazer? Agora eu posso marcar a distância que eu vou fazer esse acabamento aqui, até onde ele vai parar. Eu posso fazer isso com a minha caneta mágica e já deixar marcado, tá? Então, olha só. Eu vou pegar aqui a minha régua. Aqui eu tenho que lembrar que eu tenho que fechar minha pence depois. Mas enfim. Eu vou pegar primeiro a minha fita métrica aqui, ó. Vou marcar com 2,5 centímetros de distância. 2,5, 2,5. Eu marquei vários pontinhos de 2,5. Deixa eu pegar outra régua. E aí, olha só, peguei uma régua menor aqui pra facilitar, que agora eu preciso marcar essa linha reta aqui, até onde eu vou descer com a minha costura. Eu vou descer com a minha costura até um pouquinho pra cima do meu acabamento, tá, gente? Pra eu poder segurar aquele cortinho que eu fiz, sabe? Então, aqui deu 16 centímetros. É na linha de cima, tá? Deixa eu apagar a linha de baixo aqui. É na linha de cima, tá? Então, olha só, eu marquei aqui o acabamento da minha braguilha, né? E olha só, como é que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui em cima da minha mesa, ajeitado, né? Bem arrumadinho do jeito que eu quero. Dá pra passar isso aqui mais bem passadinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o acabamento de baixo de novo, tá? Eu posso alfinetar isso daqui, ó, só o zíper no meu acabamento que eu quero pegar. Eu vou alfinetar aqui, já mostro pra vocês. Olha só, tirando o acabamento, tá vendo? E aí eu vou passar uma costura aqui nessa marcação que eu fiz, tá? Então tá seguro aqui, ó. Tá pegando só o acabamento e o zíper. E eu vou passar essa costura segurando esse acabamento. Vamos lá. Não precisa retrocesso nem nada aqui, tá? Só no final que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Bora! Quando eu chego no final da minha marcação, aqui em linha reta, eu dou um retrocesso de 3 pontinhos apenas, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok? Aí eu tiro a minha calça daqui. Já soltei os alfinetes. E olha só como é que fica aqui agora, ó. Já tá preso aqui, tá vendo? Já tá pronta a minha calça. Só que eu ainda não fiz o acabamento aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar isso daqui pra se assentar bem assentado. E aí, a partir do meu retrocesso aqui de 3 pontos, eu vou fazer o quê? Eu volto o meu outro acabamento pro lugar aqui, tá vendo? Voltei ele pro lugar, tirei os alfinetes. Vou dar o retrocesso de 3 pontinhos no mesmo lugar que eu acabei de dar, só que com o acabamento de baixo colocado no lugar, tá? Sem tirar ele. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí eu volto. E aí agora olha o que eu vou fazer. Eu vou virar a minha calça assim. E venho num ângulo de 90 graus até chegar aqui na costura do meio. Sem ultrapassar, tá? Pra ficar bem na bordinha mesmo. E agora, ó, eu vou descer com essa costura até aqui embaixo no gancho, tá? Segurando o excesso aqui de costura embutida para o lado que eu tô costurando, tá? Pra ficar seguro. Vamos lá.
Olha só, pessoal, tá pronto aqui a minha braguilha, tá vendo? Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Ficou ótimo o acabamento, ficou perfeito, tá? Aqui atrás tem um viés. Agora, antes que eu esqueça, eu vou fechar um pouco mais essas pregas aqui, tá? Prontinho, ó, a frente da minha calça tá pronta. Agora é só fechar as laterais. Para isso, eu vou fazer o mesmo processo, ó. Vou colocar direito com direito, então eu coloco as costas aqui. Coloco as costas aqui. Olha como ficou pespontadinho aqui no meio, tá? Que eu nem mostrei pra vocês. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera. Olha, ficou bem pespontadinho aqui no meio. E esse acabamento, ele começa aqui na frente, tá? Então, eu comecei aqui na frente, tá vendo? Desci com ele ao redor de todo o meu gancho, fixando bem aqui para não ficar tão grosseiro na hora de usar, né? Por causa dessa costura, até as costas. E agora eu coloco aqui, ó, a minha calça como se ela estivesse já pronta. E eu vou costurar a lateral também em costura francesa, tá? Olha só, então eu vou fazer a primeira lateral. Aqui tem que tomar bastante cuidado com o bolso, tá? Pra ele não sair do lugar, senão o acabamento não fica legal. E eu vou começar da minha cintura aqui até lá embaixo, com retrocesso no início e no final. Olha só, pessoal, a nossa calça tá quase pronta. Agora falta a gente colocar o acabamento no tornozelo, aqui embaixo, e colocar o cos, tá? Eu vou colocar primeiro o acabamento no tornozelo. Vocês podem ver aqui que a gente não corta o zíper ainda, porque se eu cortar aqui, eu perco o meu cursor. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Então, eu abro aqui pra poder colocar o meu acabamento. Então, olha só, gente, pra fazer o acabamento da barra, vocês lembram que eu pedi pra vocês cortarem 2 tiras com a circunferência do tornozelo de vocês, né? Então, em um dos lados, você vai virar uma barrinha de 1 centímetro e já vai deixar pronto aqui, ó. Só passar bem simples mesmo, uma barrinha de 1 centímetro. E agora também é muito simples de aplicar esse acabamento. Eu vou pegar aqui, ó, um dos meus lados que tá aberto o zíper. Deixa eu virar a calça do avesso pra facilitar. Vou virar essa perna aqui do avesso. E aí eu vou fazer o seguinte, é muito fácil mesmo. Com a minha parte virada ao acabamento, né? Esse aqui é o avesso e esse aqui é o direito, ok? Então, eu vou colocar o direito, né? Que é onde a dobrinha não tá virada, com o direito aqui da minha calça, com o zíper aberto assim, ó. Vou colocar aqui, tá? Bem juntinho da barra mesmo. Assim. E aí, eu vou fechar aqui, ó, com o pedacinho dobrado ali, tá vendo? Vou colocar aqui no meu zíper pra embutir essa costura. Pede calcador bem encostado no zíper. Não vai atrapalhar em nada o zíper invisível, porque vai ficar distante, tá? Se a sua máquina tiver regulagem de distância, de direcionamento de agulha, é bom colocar a costura mais juntinha, tá? A minha tem, então eu vou utilizar aqui pra costura ficar mais próxima do zíper um pouquinho. Ficou assim, tá? Só que antes de virar, o que a gente vai fazer? Eu vou seguir com a minha costura até o outro lado aqui e fazer a mesma coisa. Então, olha só. É importante conferir se essa faixa vai estar do tamanho mesmo do seu tornozelo, tá? Senão você tem que cortar do tamanho. Porque às vezes acontece da gente fechar a costura e nesse fechar a gente perder ou ganhar alguns milímetros, tá? Ou até centímetros. Então, é importante você conferir. E se precisar, você corta uma faixa nova, tá? O que importa é a perna da calça tá boa. Daí depois com retalho você pode cortar no fio, tá? Então agora eu vou passar uma costura de 1 centímetro de margem. Aí agora, de novo, ó, eu vou virar aqui e vou passar a costurinha bem rente também com o meu zíper aqui. Deixa eu virar minha agulha de novo. Opa. Agora, antes de cortar o meu zíper aqui, eu vou conferir, tá? Eu vou virar tudo isso aqui pra dentro, ó. Aqui a calça tá do avesso, então fica pra fora, mas ela é do avesso. Esse aqui é o avesso, ó. As minhas pregas todas vão ficar escondidas aqui dentro, tá?
Então, eu vou fechar aqui o meu zíper, vou ver se a circunferência deu certo aqui, e dando certo, eu vou arrematar tudo e fechar a costura, tá? Então, agora, olha só como que eu vou fazer isso. Eu vou abrir meu zíper, vou desvirar isso daqui, e com uma tesoura que não seja minha tesoura de tecido, eu vou cortar esse excesso de zíper aqui, ó, tá? Posso cortar, cuidando para não estourar as costuras que eu fiz. Bora, cortar sem medo mesmo. E aí, agora sim, eu vou virar aqui o meu acabamento e tudo vai ficar bem embutidinho, assim. Então, a hora que eu viro a minha calça, ó, do lado certo, o acabamento fica perfeito. Só fechar meu zíper aqui. Vou passar ferro aqui, vou ter que dar uma arrumadinha, porque ficou desencontrado, ó. É só entrar por dentro e arrumar. Vou passar ferro para vincar bem essa costura aqui. E aí, depois que isso tiver feito, ó, eu vou costurar aqui também, tá? Então, primeiro eu vou arrumar aqui o meu acabamentozinho, que ficou tortinho. Ó, agora tá certo, tá? Só não tirei o excesso ainda de dentro, mas vou tirar. Agora vamos passar isso, né? Vincar bem a costurinha. Olha só, pessoal, eu já virei tudo aqui. Olha como é que fica bonito o acabamento, tá vendo? Agora eu posso alfinetar isso daqui no lugar ou já ir costurando, tá? Depende da sua prática. Porque a gente já virou a barrinha aqui, tá? Eu já vou costurando isso daqui. Então, olha só, começando aqui da beiradinha. E vou começar com uma costurinha, tipo a costura de segurança que eu ensinei pra vocês até agora. Vou costurar tudinho de fora a fora aqui, dando um retrocessozinho no começo e no final. Olha só, pessoal, eu não consegui aproveitar a última parte do vídeo, então eu vou mostrar aqui em cima da mesa pra vocês o acabamento que eu usei, tá? O vídeo parou no momento que eu tava fazendo esse acabamento aqui. Então, eu fiz o acabamento interno, como vocês viram lá, né? Ficou interno assim. E depois, ó, eu não limpei ainda a peça, ela tá cheia de fiapos ainda, depois tem a limpeza dela. Mas é isso, depois que eu fiz esse acabamento aqui de dentro, eu comecei um pesponto aqui, passei tudo ao redor do zíper com a margem de pé de calcador, passei até aqui em cima pra poder segurar ele por dentro, ó. Pra poder segurar ele por dentro assim, pra que na hora de eu abrir e fechar, ele não fique solto, tá? Então, eu fiz isso, daí eu passei aqui por cima e voltei com ele até aqui embaixo e terminei aqui, tá? O cos também eu apliquei, eu não consegui salvar também essa parte do vídeo, e em vez de colocar igual na foto um colchetezinho, eu coloquei o botão que eu tinha. Não achei bem da cor ainda, mas depois eu vou procurar algum que seja bem da cor, só que desse tamanho pra aproveitar o caseado, tá? E aí, eu apliquei o cos com o viés, tá bom? Eu apliquei todo o cos com viés por dentro, então ficou o viés aqui nessa parte e o viés aqui nessa parte também, tá? Lá dentro do clube tem outras peças que eu coloquei o cos, então, pra quem se tornou aluna, pode ver lá. E no YouTube também vai ter uma aula de um shortinho que eu coloquei o cos da mesma maneira, só que ao invés de viés, eu embuti. Essa ficou as costas, olha só, como que ficou legal. O pesponto, ó, todinho aqui no meio do bumbum. O bolso ficou bem acabadinho também, tá? Não tá passada ainda. E esse aqui é o top, olha só. Esse aqui é o topzinho, olha, do outro lado também, ficou muito legal. E do avesso, ele ficou a mesma coisa, só não com a costura de segurança aqui, ficou só aqui nesse lado. E aqui, ao invés de fazer a mão, como eu falei que eu ia fazer, eu fiz essa costura de pesponto pra prender por dentro, tá? Então, essas foram as peças, esse é o resultado. E agora, eu vou vestir pra poder mandar foto pra vocês de como ficou no meu corpo, pra vocês verem que a modelagem deu bem certinho, tá? Olha só, pessoal, esse é o resultado do meu conjunto. Eu vou usar como conjunto mesmo, provavelmente. Vou fazer um maxi colete ou um maxi blazer pra usar por cima, de preferência off-white, já tô até com ele na cabeça. Bom, se fosse hoje, como eu falei lá no momento da prova, eu deixaria um pouco mais comprida a calça só. É a única coisa assim que eu mudaria. No resto eu amei, vocês viram o acabamento também. Olha nas costas como é que ficou assentado, tá?
Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer de todo o meu coração por quem chegou até aqui no final. Eu sei que não é um caminho fácil, que tem muitos desafios, né? Até pra mim mesma foi um grande desafio, né? Muita coisa dando errado, tendo que ultrapassar aí alguns obstáculos, mas deu tudo certo no final. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês me dêem a oportunidade de seguir nessa caminhada com vocês, ou no Clube Costura que cura, ou então nos próximos eventos, porque tá sempre tendo o caminho da modelagem por aqui, tá? Eu amei o resultado. Aqui tá meio frio hoje, eu tô toda arrepiada aqui, mas com certeza no verão eu vou usar muito essas peças, tanto junto quanto separadas. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo Caminho da Modelagem ou no grupo das alunas lá do Clube Costura que Cura. Tchau!